Então, bem, o título desse trabalho, como vocês podem ver aí, é o seguinte: as determinações exercidas pelo eu idêntico e os sentidos de pertencimento na vida subjetiva em Russell. Bem, primeiramente esclarecer a vocês que esse trabalho ele é propriamente a justificativa de um projeto de pesquisa que eu estou começando, na verdade. Ele não representa, digamos assim, resultados obtidos de um trabalho de pesquisa. Ele é justificativo de uma pesquisa que está por começar, tá certo? Bem, primeiramente explicar as hipóteses desse trabalho. A primeira hipótese é a seguinte: o leitor de Russell, quando lê, por exemplo, Meditações Cartesianas, né, que é um trabalho da década dos anos 30, de 1931, publicada a sua primeira edição em língua francesa em 1931, percebe na quarta meditação pelo menos um alinhamento de três aspectos daquilo que Russell considera o eu idêntico, né? Há uma teoria russeliana das determinações exercidas pelo eu idêntico, ou seja, o eu que precede e que acompanha a vida intencional. Conforme a investigação fenomenológica avança em relação aos aspectos desse eu, novos aspectos vão surgindo. Esse eu, por exemplo, por vezes, ele é tido como o polo idêntico dos vividos intencionais, mas ele é também um substrato de habitualidades, ele é também determinante do caráter pessoal na vida subjetiva. Cada um desses aspectos é acompanhado, e essa é uma das hipóteses do trabalho, por um sentido de pertencimento na vida subjetiva. Então, por exemplo, e essa seria a primeira hipótese, a de que haveria uma correlação entre os diferentes aspectos da determinação exercida por esse eu idêntico, que acompanha e precede a vida intencional, os vividos intencionais, e os sentidos de pertencimento na vida subjetiva. Então, por exemplo, o eu, como um polo idêntico dos vividos intencionais, a ele pertence ações intencionais e objetos constituídos através dessas ações. Num segundo alinhamento, nós temos o eu como substrato do hábitos, né, para usar os termos de Russell, o eu como um substrato de habitualidades, e pertence a ele propriedades duradouras da vida subjetiva que foram sedimentadas por essas habitualidades. Por fim, ainda dentro desse alinhamento, o eu como pessoa ou determinante do nosso caráter pessoal. A esse aspecto da vida subjetiva pertence um estilo próprio, que, segundo Russell, seria constituído da unidade de uma história. Então, o que eu vou tentar mostrar a vocês é que a doutrina russeliana do eu idêntico, né, que acompanha os vividos intencionais, ele tem, digamos assim, três alinhamentos, né? Ele vai incorporando novos aspectos, e conforme esses aspectos vão sendo incorporados, um novo sentido de pertencimento na vida subjetiva vai se revelando, tá certo? A ideia é mostrar, ao final dessa apresentação, e aí eu já falo da segunda hipótese do trabalho, o seguinte: a sequência desses alinhamentos, acima, que vocês podem ver aí, prepara as condições para uma quarta correlação, e talvez a mais importante delas, em se tratando do fenômeno do pertencimento. Se vocês forem na quinta meditação, no começo dessa quinta meditação, vocês encontrarão, por exemplo, Russell, né, encontrando condições para dar início ao que ele chama de uma descrição do fenômeno objetivo, abre aspas, eu como este homem. Segundo Russell, uma unidade psicofísica, cujos elementos essenciais seriam a alma, o eu pessoal e o corpo próprio, Leib. Bem, o que fala essa segunda hipótese? O que ela contém em termos elucidativos? O pertencimento desse último elemento, o corpo próprio, torna-se especial, pois é por intermédio dele que, segundo Russell,
adentramos na natureza, entre aspas, já já eu explico melhor isso, assegurando assim o pertencimento da vida subjetiva ao mundo, na forma da espacialidade. Então, o desenho desse trabalho será o seguinte: nós trabalharemos as determinações exercidas pelo eu idêntico e, correlativamente, os sentidos de pertencimento na vida subjetiva. Para o eu, como polo idêntico dos vividos intencionais, nós teremos o pertencimento dessas ações e dos objetos constituídos através delas. Para o eu, como um substrato do hábitos, nós teremos o pertencimento de propriedades duradouras que seriam sedimentadas por hábitos na vida subjetiva. Para o eu, como pessoa, nós teremos o pertencimento de um estilo próprio, constituído, segundo Russell, na unidade de uma história. Esses três alinhamentos, essas três correlações, preparam o caminho, abrem as portas para que Russell possa agora pensar a descrição do fenômeno objetivo eu como este homem, como uma unidade psicofísica, cujos elementos essenciais seriam a alma, o eu pessoal e o corpo próprio. É justamente em torno desse terceiro elemento, do corpo próprio, que eu, particularmente, enxergo um sentido especial de pertencimento na vida subjetiva. Por quê? Justamente por isso, porque o pertencimento do corpo próprio torna-se especial, pois é por intermédio dele que adentramos na natureza, segundo Russell, assegurando assim uma conexão ou pertencimento da vida subjetiva ao mundo, tá? Esse seria mais particularmente o tema do próximo projeto de pesquisa que eu pretendo desenvolver: corpo, mundo e a questão do pertencimento, tá? Nos seus diferentes sentidos, mas sobretudo nesse sentido que eu aponto no item 1.2. Bem, a estratégia para a abordagem das duas hipóteses em questão, ela consistirá no seguinte: consistirá predominantemente no tratamento de passagens de meditações cartesianas, os parágrafos 30, 33 e 44, isso compreende a quarta e a quinta meditações, respectivamente. Também, antes, porém, tomaremos como ponto de partida o parágrafo 57 de Ideias 1, além dos parágrafos 22 e 25 e 41 e 42 de Ideias 2. Por fim, serão considerados ainda passagens do parágrafo 28 e seu respectivo apêndice de crises, ou seja, da crise das ciências europeias. Então, eu pergunto ao público assim presente se fica claro esse desenho que eu apresentei aqui. Assim, esse seria o desenho. Nós teríamos, inicialmente, um alinhamento de três correlações sobre as determinações exercidas pelo eu idêntico, cada uma das quais revelando um sentido próprio de pertencimento na vida subjetiva. Ao final desses três alinhamentos, nós chegaríamos a um quarto que colocaria como um sentido especial o pertencimento do corpo próprio à vida subjetiva, e o cariz especial desse pertencimento está ligado ao fato de que é por intermédio do corpo, segundo Husserl, que a vida subjetiva se insere, digamos assim, se conecta ao mundo na forma da espacialidade. Pelo menos esses são os termos empregados por Husserl. O trabalho ele terá três ações, tá? Eu volto aqui para a projeção. O trabalho encontra-se dividido em três ações ou três sessões. O primeiro deles, o eu como polo idêntico dos vividos intencionais, de fonte não constituída a ideia de autoconstituição da vida subjetiva. Esse seria o primeiro alinhamento. O segundo, o eu como substrato do hábitos e como determinante do nosso caráter pessoal na vida subjetiva, revelando aí esses dois novos aspectos, novos sentidos de pertencimento. E, por fim, o fenômeno eu como este homem, enquanto uma unidade psicofísica. E aí o caráter sui generis, daquilo que poderíamos chamar o corpo somático, alguns traduzem por corpo orgânico, né? O corpo próprio, vamos falar assim, e seu pertencimento ao mundo, tá? Seria como que, na hipótese que eu trago, digamos, uma espécie de arquipertencimento, talvez pudéssemos chamar assim.
Vamos então à primeira seção. Eu vou fazer uma leitura aqui a mais pausada possível para que vocês possam acompanhar. A primeira seção tem como título o eu como polo idêntico dos vividos intencionais. De fonte não constituída, a ideia de autoconstituição. Pode-se afirmar que em Russell, especificamente em Ideias 1, a análise da vida intencional é marcada numa espécie de orientação objetiva dos vividos intencionais pela relação intencional entre os seguintes elementos: o eu puro, como um polo idêntico, que precede e acompanha tais vividos, os objetos visados intencionalmente, apreendidos e constituídos na imanência desses vividos orientados objetivamente, e o noema, uma espécie de mediador indispensável entre as ações desse eu e seus objetos. Mediador esse responsável por determinar a referência objetiva, bem como as diferentes modalidades de aparecimento do que é visado. Dado que são imanentes à consciência e transcendentes ao noema, os objetos visados são como que uma transcendência na imanência. Conforme Russell salienta no parágrafo 57 de Ideias 1, o outro polo dessa relação com o objeto intencionado, o eu puro, presença permanente, constante e necessária no fluxo dos vividos, é também um tipo de transcendência na imanência. Porém, uma transcendência original, pois, ao contrário do que é intencionado, o eu puro é uma transcendência não constituída, uma vez que é dele que parte o olhar dirigido ao objeto visado, através de cada cogito atual. Nos diversos vividos, esse mesmo eu, abre aspas, parece estar ali de maneira constante e até necessária. Russell deixa claro que, em princípio, toda cogitácio ela pode variar, pode ir e vir. Em contrapartida, o eu puro parece ser algo necessário por princípio. Em linguagem kantiana, recorrendo à famosa fórmula apresentada por Kant em sua Crítica da Razão Pura, no parágrafo 16 da segunda seção do capítulo 2 da Analítica dos Conceitos, Russell declara, pois, a propósito do papel exercido por esse eu penso transcendental, abre aspas, o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações, fecha aspas. Então, Russell fala aqui explicitamente em linguagem kantiana, ao se referir a esse eu idêntico como um polo idêntico que precede e acompanha continuamente e permanentemente os vividos intencionais. Trata-se, portanto, de um eu penso que não flui com as suas vivências. Antes, sim, as acompanha permanentemente. Fato que ressalta a oposição e, ao mesmo tempo, a união entre esse eu puro e as vivências nas quais permanece o mesmo. Aqui nos deparamos com um primeiro sentido de identidade do eu, bem como da sua determinação exercida. O eu polo, que permanece numericamente idêntico, precedendo e acompanhando continuamente e permanentemente os vividos intencionais, por ser, por princípio, diferente dos diversos vividos no qual se apresenta, pode ser concebido como uma transcendência original, da qual emanam as ações intencionais constituidoras dos objetos visados. Nos termos de Russell, ainda no parágrafo 57 de Ideias 1, trata-se de uma espécie própria de transcendência, de uma transcendência do tipo não constituída, uma vez que é a fonte originária da constituição dos objetos. Então, nós temos uma primeira concepção desse eu idêntico, abordada no parágrafo 57 de Ideias 1, segundo a qual esse eu idêntico, por ser uma fonte constituidora dos objetos, é também uma transcendência na imanência, porém de um tipo peculiar, posto que, enquanto fonte constituidora, não é, contudo, constituído. Tá certo?
Temos, então, uma polaridade, que coloca de um lado o objeto constituído e de outro o eu puro que o visa por intermédio do cogito. Em tais polos da relação intencional, teríamos, portanto, duas transcendências em duas direções diametralmente opostas. Tem-se, nesse caso, uma relação de oposição ou de contraste, como gosta de dizer Russell, e ao mesmo tempo de união, visto que tais polos se mostram inconcebíveis um sem o outro. Dessa forma, é possível afirmar que o eu transcendental não somente se torna inseparável dos atos intencionais que compõem a sua vida consciente, mas se torna igualmente inseparável dos objetos que são constituídos por intermédio desses atos. Apreendendo e constituindo o objeto, o eu puro não apreende senão aquilo que lhe pertence, na imanência de sua vida intencional. Bem, aí vem negritado o ponto que nos interessa dentro da hipótese que eu mencionei no início desse trabalho. Há um primeiro alinhamento que coloca de um lado uma concepção desse eu idêntico, uma determinação exercida por ele, e alinhada com essa determinação, um primeiro sentido de pertencimento na vida subjetiva. Aqui podemos encontrar, correlativamente à primeira determinação exercida por esse polo idêntico, um primeiro sentido de pertencimento na vida subjetiva. Eu puro se torna inseparável dos atos que lhe pertencem e dos objetos constituídos através desses atos. A esse respeito, Russell ainda acrescentaria, nos termos não mais de ideias 1 agora, mas de ideias 2, no parágrafo 25, especificamente de ideias 2, que todo cogito exige um cogitato, que se encontra relacionado ao eu puro, reinen Ich. Encontramos, segundo Russell, diante de uma maravilhosa polaridade. De um lado, o eu polo, e de outro, o objeto como contrapolo. O raio intencional não brota apenas do eu enquanto um centro de divergência. É como se esse raio intencional refletisse no objeto ao constituí-lo, projetando-se sobre o próprio eu, que assim se transformaria num centro de convergência da intencionalidade, enriquecida justamente pelo contato com o objeto. As considerações do parágrafo 25 de Ideias 2 permitem notar uma posição diferente por parte de Russell com respeito ao texto de Ideias 1. Se num primeiro momento, como fonte originária, constituidora dos objetos, o eu não é constituído, num segundo momento, dada a sua inseparabilidade em relação aos objetos visados, ao constituir tais objetos, por meio de seus próprios atos intencionais, o eu se autoconstitui simultaneamente como consciente. Abrem-se as portas, considerando essa passagem mencionada de Ideias 2, abrem-se as portas para o importante tema da autoconstituição do eu transcendental, tema esse que, por sua vez, revelará a incorporação de novas determinações exercidas por esse eu idêntico, bem como dos sentidos daquilo que pertence propriamente à vida subjetiva. Então, nós temos um primeiro alinhamento que coloca, de um lado, esse eu idêntico como um polo idêntico que precede e acompanha permanentemente os vividos intencionais, enquanto fonte constituidora dos objetos, não é, contudo, constituído, ao menos segundo o parágrafo 57 de Ideias 1. Pertence a esse polo idêntico dos vividos intencionais os atos intencionais que demandam dele, como os objetos constituídos através desses atos. Certo? Bem, vejamos a seção 2. O eu como substrato do hábitos, de habitualidades, e como determinante do nosso caráter pessoal na vida subjetiva. Os 9 sentidos
de pertencimento. Então, vamos agora explorar mais dois alinhamentos daquele desenho inicial que eu mencionei no início desse trabalho. Já em meditações cartesianas, nos primeiros parágrafos da quarta meditação, especificamente parágrafos 30 e 33, Russell retoma o tema em questão, anunciando uma vez mais a ideia segundo a qual é justamente na oposição e inseparabilidade em relação ao objeto visado que o próprio eu se constitui. Especificamente no início da quarta meditação, parágrafo 31, Russell nos alerta que as apresentações anteriores do problema em questão deixaram, especificamente no caso de ideias 1, uma grande lacuna. É preciso frisar que tal abordagem ainda se mantinha restrita, nos termos de Russell, à corrente do cogito, isto é, a uma polaridade horizontal que, ao se abrir, revelava a relação do eu-polo com os seus objetos como contrapolo. Daí o próprio Russell enfatizar, no mesmo parágrafo 31 da quarta meditação, abre aspas, ocupamo-nos, até o momento, unicamente da relação intencional entre a consciência e o seu objeto, entre o cogito e o cogitado. Fecha aspas. Os parágrafos iniciais da quarta meditação chamam, portanto, a atenção para essa lacuna, que somente se revela a partir de uma abordagem da gênese da vida subjetiva. Abre-se um novo cenário, cujas implicações irão nos trazer novas determinações exercidas por esse eu idêntico, revelando correlativamente novas propriedades pertencentes à vida subjetiva. Em tal cenário, vê-se claramente que a autoconstituição da vida subjetiva se dá na esfera de uma temporalidade que lhe é imanente, visto que cada cogito intencional que parte do eu não é vivido como uma parte isolada em relação às demais, como se houvesse uma espécie de um empilhamento de atos intencionais desagregados uns dos outros. Mas, de fato, são vividos esses atos como uma sucessão contínua, na qual cada cogito sucede um ao outro, e assim sucessivamente, desenrolando-se em um fluxo contínuo e ininterrupto, vivido pelo próprio eu. Tal continuidade supõe, essa é a palavra-chave agora, continuidade das ações intencionais, dos atos intencionais, supõe, em consequência, uma duração, resultante de uma síntese sistematicamente exercida. Nos termos de Russell, tem-se não uma síntese na qual múltiplos atos vão se polarizar em torno de objetos idênticos. Trata-se agora de uma outra espécie de síntese na qual as multiplicidades particulares dos vividos, de cogitar, são intencionalmente unificadas como cogitações do eu idêntico, que as vive, sublinhe continuamente num escoamento ininterrupto. É precisamente no parágrafo 32 da quarta meditação que notamos a tal lacuna que Russell se refere nas exposições anteriores dos problemas constitutivos do eu transcendental. A saber, se o eu é considerado polo constantemente idêntico no fluxo de suas vivências, é preciso entender que esse eu central, ele não é um polo de identidade vazio, mas um polo que ganha na própria gênese temporal, com os atos que emanam dele continuamente, uma propriedade nova e durável, devido às suas habitualidades. Meditações cartesianas, então, revelam ao leitor que o eu não é, portanto, somente um polo de referência. O eu é mais do que isso. Ele é o eu do hábitos, das convicções retidas e contraídas. À concepção do eu como um polo idêntico dos vividos intencionais, adiciona-se um segundo sentido desse eu idêntico. Trata-se agora de tomá-lo como substrato do hábitos, como diz Russell. Veja que estamos entrando agora num segundo alinhamento das relações entre as determinações exercidas pelo eu idêntico e os sentidos de pertencimento na vida subjetiva. Ou ainda, como polo idêntico, centro de todos os vividos, o eu não é
a simples identidade de um ato intemporal de reflexão. Porém, com efeito, é em sua vida intencional alguma coisa de concreto. O eu de hábitos ou habitualidades, que são propriedades persistentes. Daí Russell afirmar, no parágrafo 32, que se decidimos, por exemplo, numa ação judicativa, pela determinação de um estado de coisas, essa ação passa. Contudo, eu sou e permaneço o eu que decidiu dessa maneira. Enquanto essa decisão for válida para mim, posso retornar a ela várias vezes, encontrando-a sempre como uma convicção minha, que pertence a mim. Olha o segundo sentido desse pertencimento na vida subjetiva. Encontro-me a mim próprio como um eu que está convencido, como um eu permanente determinado por este hábitos perseverante. Decido-me, o ato vivido esgota-se, mas a decisão permanece continuamente em vigor. Consolida-se, através de habitualidades, uma convicção em torno dessa decisão. E é justamente aí que eu próprio me transformo na medida em que ganho uma propriedade nova e durável. Eis um segundo sentido de pertencimento na vida subjetiva, formando, portanto, uma nova correlação entre a determinação desse eu idêntico e aquilo que é próprio da vida subjetiva. O que permanece o mesmo não é, portanto, o eu que permanece o mesmo não é, portanto, vazio. Antes sim, é o eu que adquiriu pelo hábitos uma determinação após tomar tal ou tal decisão. É como se o hábito sedimentasse atos que emanam do eu, deixando neste como que um vestígio, algo determinado que contribui para a sua concreção. Pode-se dizer que tais sedimentos intencionais são estáveis, a menos que ulteriores determinações habituais venham a substituir as anteriores. Nesse sentido, pode-se sustentar que a permanência da decisão tomada, retida e sedimentada através do hábito consistiria, como frisa Russell, em uma permanência relativa. Afinal, os hábitos mudam com o fluxo de vividos. É preciso reconhecer, então, que a persistência do hábito não é absoluta, mas sempre relativa a um querer assim que pode cessar. De todo modo, os atos que executei passam. No entanto, eu permaneço habitualmente como tendo estado convencido, decidido, resolvido, etc. Adquiro uma propriedade nova e permanente, e com isso me modifico. Por um lado, no fluxo do vivido, como polo idêntico, o eu permanece continuamente o mesmo. Por outro lado, do ponto de vista dessa mesma temporalidade que lhe é imanente, assume transformações específicas pelas novas propriedades que adquire, e nesse sentido pode-se dizer que ele nunca é o mesmo. Ao se constituir como substrato idêntico das suas propriedades permanentes, adquiridas através de suas habitualidades, o eu se constitui como um eu pessoa permanente. Aqui vemos a incorporação de um novo sentido dessa identidade. E ainda que, em geral, as convicções somente sejam relativamente permanentes, pois podem eventualmente ser suprimidas por outras habitualidades, em meio a tais transformações específicas, o eu conserva, na unidade de uma história dessas habitualidades, na qual foram retidas e preservadas todas essas propriedades adquiridas, um estilo constante, um caráter pessoal. Esse eu é, portanto, o polo dos meus hábitos e dos meus traços de caráter. Temos, então, uma sequência de 3 alinhamentos agora. O eu é, portanto, polo idêntico dos vividos intencionais, substrato do hábitos e polo dos meus traços de caráter. O fenômeno do pertencimento ganha um novo sentido, que é justamente esse estilo constante, constituído na unidade de uma história de habitualidades. Habitualidades essas das quais as propriedades serão sedimentadas como permanentes. O elenco dessas propriedades conhecidas, bem como aquelas que são desconhecidas,
formará para mim o meu meio familiar, ou a minha própria Umwelt. Seja como for, pensar a vida subjetiva agora passa a ser pensá-la em termos de sua concreção plena, como gosta de dizer Husserl, isto é, em termos de sua totalidade e independência. Tomando de empréstimo um linguajar leibniziano, passa a ser pensar a vida subjetiva como a vida de um ego monádico. Em sentido estrito, nos diz Husserl que, como polo idêntico e substrato dos hábitos, o eu deve ser distinto do ego. Tomado na sua concretude plena, agora designada mônada. Mas, por outro lado, o eu e o ego não se separam, pois formam entre eles uma unidade indissolúvel, poder-se-ia dizer até vital. Na medida em que esse último, o ego, acrescenta ao primeiro aquilo, sem o que não poderia existir concretamente, segundo Husserl. O conjunto das habitualidades responsáveis por sedimentar para mim certas propriedades duráveis faz com que, na qualidade de ego, me encontre em um mundo ambiente que existe para mim, de maneira contínua. Tais aquisições de propriedades permanentes constituem, em suma, o meu meio familiar. As correlações entre as determinações exercidas pelo eu idêntico e os sentidos de pertencimento permitiram a Husserl pensar a vida do ego monádico em sua concretude, abrindo as portas para a tematização de um elemento que lhe seria essencial, o seu corpo somático, ou corpo próprio. Passemos, então, para a terceira e última parte desse trabalho. Seria a seção 3. Eu como este homem, enquanto uma unidade psicofísica, o caráter sui generis do corpo somático e seu pertencimento ao mundo. Então, o que nós fizemos até aqui foi fazer uma exposição do que eu tenho chamado de determinações exercidas pelo eu idêntico e os sentidos de pertencimento que, paralelamente, vai se revelando na vida subjetiva. Um primeiro alinhamento colocou de um lado o eu idêntico como um polo idêntico que precede e acompanha permanentemente os vividos intencionais. Alinhado a esse primeiro aspecto, nós temos o pertencimento dos atos e dos objetos constituídos através desses atos. O segundo alinhamento colocou, de um lado, a ideia de que esse eu, como polo idêntico que precede e acompanha a vida intencional, ele não é um polo de identidade vazio, mas ele é também substrato do hábitos. Correlativamente, a ele pertence agora as propriedades duradouras na vida subjetiva que foram sedimentadas por habitualidades. Além de ser um polo idêntico dos vividos intencionais, além de ser substrato de hábitos, ele também determina o nosso caráter pessoal. O eu, como pessoa, terá um novo sentido de pertencimento, abrirá as portas para um novo sentido de pertencimento na vida subjetiva. Fala-se agora de um estilo próprio constituído na unidade de uma história de habitualidade. Bem, a sequência desses alinhamentos prepara o terreno para que Husserl possa, então, já na quarta meditação, especificamente parágrafo 44, pensar o seguinte fenômeno: eu como este homem. E, ao fazê-lo, procura descrever esse fenômeno objetivo como uma unidade psicofísica, que possui uma alma, mas que possui um corpo próprio. Pois bem, será em torno desse segundo elemento, o corpo próprio, que a parte final do trabalho irá se deter. Tá? Como que revelando, digamos assim, um sentido, se não fundamental, um sentido que terá uma relevância muito grande para pensar o pertencimento da vida subjetiva ao mundo. A explicitação fenomenológica desse ego monádico
encontraria ainda importantes ressonâncias no parágrafo 44 da quinta meditação. Afinal, como resposta à crítica de que a fenomenologia pudesse incorrer em um solipsismo, ao delimitar através de uma epoquê abstrativa, uma epoquê de um tipo novo, a esfera das propriedades que pertencem propriamente a esse ego monádico, abstraindo tudo aquilo que não pertencesse a essa esfera, Husserl se detém na descrição do fenômeno objetivo eu como este homem. Nos termos do autor, se eu me reduzo à esfera do que me é próprio ou peculiar, encontro a minha alma e o meu corpo. E, portanto, encontro-me como uma unidade psicofísica. E nessa unidade, encontro-me ainda com o meu eu pessoal, que, através desse corpo, age e padece no mundo exterior. Além de uma alma, do eu como pessoa, esse homem, reduzido a si próprio, na esfera transcendental como uma unidade psicofísica, possuiria ainda o seu próprio corpo, como um elemento essencial dessa unidade em questão. Trata-se especificamente do único corpo que não é para esse homem apenas um corpo em meio a outros, mas um corpo com o qual ele próprio, este homem, tem uma relação privilegiada, em uma particularidade única face aos demais corpos que o cercam, pois, reconhecido como um corpo que lhe pertence, o acesso a esse corpo dito somático se daria para esse mesmo homem não apenas pelos órgãos de percepção, visual, auditivo, tátil, etc., mas também pelo que lhe ocorre internamente. Daí Husserl afirmar que se trata do único corpo de que disponho de uma maneira imediata, assim como de cada um de seus órgãos. A tematização transcendental do corpo somático revela a sua dupla função, evidenciando, por conseguinte, o seu caráter sui generis. O mesmo corpo que é percebido externamente pela visão, tato, etc., é, a um só tempo, tomado internamente, posto que, em princípio, posso, como este homem que sou, senti-lo imediatamente enquanto percebo as coisas ao meu redor. Em tal corpo, ambas as mãos, esquerda e direita, podem ao mesmo tempo tocar uma a outra, assumindo simultaneamente funções de tocar e de ser tocada. Lembremos, por exemplo, da clássica ilustração Drawing Hands, do artista gráfico holandês Maurits Escher, na qual a mão esquerda desenha a mão direita e, em justa posição, a mão direita desenha a mão esquerda, de modo que cada uma das mãos do mesmo corpo desenha e é, ao mesmo tempo, desenhada. Acrescenta-se a isso que, a qualquer momento, como esclarece Husserl, eu, como este homem, possuo um domínio privilegiado sobre o meu próprio corpo, algo da ordem de um eu posso, ich kann, de modo que, caso queira, posso sentir uma mão através da outra, um olho através de uma mão, etc. Em suma, nos termos do autor, em se tratando desse corpo próprio, o órgão deve tornar-se objeto e o objeto um órgão funcional. Eis uma peculiaridade desse corpo dito somático. A ideia de somaticidade, perdão, a ideia de somaticidade não estaria aqui relacionada tão somente à presença de um corpo, identificado e reconhecido como próprio, mas envolveria, sobretudo, a capacidade de iniciar, em conjunto com os órgãos perceptivos, certos movimentos sinestésicos que lhes são próprios. A descrição do fenômeno objetivo, eu como este homem, traz consigo a ideia de um corpo que lhe é próprio, que por sua vez se torna, do ponto de vista da percepção, face aos demais corpos que habitam o campo perceptivo, uma espécie de centro de orientação, nos termos empregados por Husserl na letra A do parágrafo 41 de Ideias 2. Afinal, toda percepção de coisas no meu entorno se dá por relação ao meu próprio corpo,
que, como um centro de referência, não pode perceber sem que, ao mesmo tempo, esteja presente nessa experiência perceptiva. Nesse sentido, Russell é categórico ao afirmar que, em se tratando da percepção das coisas, o meu corpo somático encontra-se como um aqui permanente, continuamente e imediatamente presente, sem jamais poder se ausentar na percepção de tudo mais que se encontra espacialmente lá no campo perceptivo. Esse lá aparece, por sua vez, de um ou outro lugar para esse aqui. Nos termos de Russell, como um centro de orientação, o meu corpo consiste, então, face aos demais corpos percebidos, em um ponto nulo, sob o modo de um aqui central último, de modo que o que é distante encontra-se distante de mim, do meu corpo. O meu próprio corpo não deixa, contudo, malgrado o seu tipo peculiar, de fazer parte também desse mesmo campo perceptivo, no qual habitam os demais corpos. Porém, em contraste com as coisas à sua volta, encontra-se permanentemente presente como um aqui que age, eventualmente, sobre um ali de corpos que se perfilam à sua volta. Uma multiplicidade fora de mim, entre aspas, pois se trata da versão reduzida dessa exterioridade objetiva, tematizada transcendentalmente na interioridade do ego monântico. Nesse sentido, Russell descreve nesse corpo somático a presença de órgãos de percepção, visuais, auditivos, táteis, etc. Em conjunto, atuam de forma unificada com os chamados movimentos sinestésicos da vida subjetiva, denominados pelo autor de mobilidade egóica, que num fluxo de modos de ação desdobram-se em um eu movo, eu faço, etc. Tais movimentos supõem, por sua vez, certa autonomia do ego sobre o que fazer quanto ao que se encontra à sua volta, vigorando nele certo poder de tomada de decisão quanto ao movimento sinestésico a ser exercido em conjunto com os órgãos da percepção sensível. O conjunto desses fenômenos, poder-se-ia dizer sinestésico-sensível, encontra-se, como dissemos, submetidos a um eu posso. Eu posso bater, empurrar e assim agir pelo meu próprio corpo, imediatamente em primeiro lugar, imediatamente em seguida, com a ajuda de outra coisa. Através da atividade da percepção, eu, como este homem que sou, poderei ter experiências de qualquer natureza, compreendendo aí, através de uma espécie de reflexão, a experiência de seu próprio corpo. Seja como for, descrito como uma unidade psicofísica, o fenômeno objetivo eu, como este homem que sou, possuiria, além de uma alma, o seu próprio corpo somático, como um corpo que lhe pertence e que possui, como vimos, um caráter sui generis se comparado aos demais corpos que habitam o mundo. Isso por si só já nos coloca diante dos demais corpos que habitam o mundo para mim, né? Isso por si só já nos coloca diante de um novo sentido, um tanto quanto especial, das propriedades que pertencem ao homem como uma unidade psicofísica. Afinal, você não hesitará em dizer que é através do nosso próprio corpo, portanto, desse soma que nos pertence, que nos inserimos na natureza, entre aspas, no mundo, sob a forma da espacialidade. O corpo somático torna-se, então, uma espécie de portal através do qual podemos trazer à vista o fenômeno do pertencimento da vida subjetiva ao mundo. Bem, considerações finais agora dessas duas hipóteses que foram apresentadas aí, né? A primeira, a de que cada determinação exercida pelo eu idêntico tem como correlato um sentido de pertencimento na vida subjetiva. Esse eu idêntico, ele é um polo que precede e acompanha a vida intencional, continuamente e permanentemente, mas ele é também substrato do hábito e ele é ainda determinante do caráter pessoal na vida subjetiva. Para cada um desses aspectos, nós temos sentidos específicos daquilo que é identificado e reconhecido como que pertencente à vida subjetiva.
No primeiro caso, ações intencionais e objetos constituídos através dessas ações. No segundo caso, propriedades duradouras, sedimentadas através de hábitos. No terceiro caso, um estilo que se constitui na unidade de uma história. Bem, a sequência desses três alinhamentos permite a Russell, na sequência, descrever o fenômeno objetivo eu como este homem que sou. Ao fazê-lo, o faz como uma unidade psicofísica. E ao tomá-lo como uma unidade psicofísica, estará tomando como dotado de uma alma e de um corpo próprio. Pois bem, é em torno desse elemento que pertence a este homem que nós encontraremos uma, digamos assim, um pertencimento sui generis da vida subjetiva por tudo que cerca a ideia de um corpo próprio. A hipótese do trabalho, essa segunda, é mostrar que, dentre os pertencimentos da vida subjetiva elencados anteriormente, a concepção do corpo próprio acaba assumindo um lugar de destaque, pois, segundo Russell, é por intermédio do corpo que nos inserimos na natureza, que nos inserimos no mundo, na forma da espacialidade, como ele próprio diz. Bem, façamos então um apanhado geral disso nas considerações finais. O presente trabalho procurou mostrar que a teoria russeliana sobre as determinações exercidas pelo eu idêntico incorpora gradativamente, conforme avança a investigação fenomenológica, novos aspectos da vida subjetiva, fazendo com que o eu polo das vivências intencionais seja também substrato do hábitos, determinando ainda o nosso caráter pessoal. O trabalho aponta para certa correlação entre tais aspectos e os sentidos daquilo que é próprio da vida subjetiva, procurando mostrar que, conforme Russell acrescenta um novo aspecto desse eu idêntico, um novo sentido daquilo que lhe pertence é também revelado. Assim, vimos resumidamente que, ao eu como polo idêntico que precede e acompanha a vida intencional, pertence o cogito intencional e os objetos constituídos através dele. 2. Ao eu como substrato do hábitos, pertence as propriedades retidas e sedimentadas através de habitualidades, na gênese da vida intencional. 3. E, por fim, ao eu como pessoa, pertence um estilo constante, adquirido na unidade de uma história de habitualidades que se sucederam ao longo da vida subjetiva. Se na primeira correlação, já presente em Ideias 1, Russell fala em linguagem kantiana, nas novas correlações trazidas pela quarta meditação, incorpora um linguajar leibniziano para pensar a fenomenologia como uma espécie de egologia monadológica. A passagem dessas correlações prepara o anúncio de uma quarta e talvez a mais importante delas. Sob ressonância das correlações anteriores, por meio de uma epoquê na qual se abstrai tudo aquilo que não pertence propriamente à vida do ego, Russell encontra o caminho para a descrição do fenômeno objetivo eu como este homem que sou, concebendo-o como uma unidade psicofísica, na qual encontramos, como vimos, os seus seguintes elementos essenciais: a alma, o eu pessoal e o corpo somático. E é justamente em torno desse último elemento que a parte final do presente trabalho se concentrou. As ressonâncias da explicitação fenomenológica do ego monádico permitiu pensar o corpo, identificado e reconhecido como próprio, e, portanto, como um corpo que pertence à vida subjetiva. Isso assume um sentido decisivo em se tratando do fenômeno do pertencimento, pois é por intermédio desse corpo que adentramos, segundo Russell, na natureza. Falamos aqui da natureza em sua versão reduzida e, portanto, transcendental, que nos inserimos no mundo na forma da espacialidade. Trata-se, portanto, com o corpo somático, de uma espécie de portal através do qual conectamos o pertencimento da vida subjetiva ao mundo. Nos termos do opúsculo de 1934, intitulado Investigações Fundamentais sobre a Origem Fenomenológica da Espacialidade da Natureza, nos referimos ao pertencimento de um corpo que habitamos como corpo nosso, como um corpo solo, que, por sua vez, juntamente com outros corpos, pertenceria, nesses mesmos termos, a uma terra solo. Se, por um lado,
o nosso corpo é mais um corpo em meio a outros no mundo. Por outro, justamente por ser identificado e reconhecido por esse eu idêntico como nosso, termina por assumir um papel crucial enquanto um aqui permanente que acompanha necessariamente todas as nossas percepções dos objetos, o que tornará também especial o seu pertencimento ao mundo. Tudo isso por si só já seria mais do que suficiente para que pudéssemos dar início à investigação mais pormenorizada acerca dos sentidos em torno dos quais gira o fenômeno do pertencimento. Afinal, as coisas são seres do mundo que se encontram nele e que aparecem, enfim, para a vida subjetiva, tematizadas na interioridade da mesma. Tudo isso supõe diferentes modos de relação entre as coisas e o mundo, sentidos do que significa distinguir uma coisa de outra, além dos próprios sentidos de mundo, concebido ora sob a forma da espacialidade, ora como universo da totalidade dos entes, ora como solo originário, etc. Porém, um exame pormenorizado do tema em questão, bem como de suas implicações, não poderá acontecer neste momento. Teremos de deixá-lo para uma outra ocasião. Aqui segue a referência bibliográfica, né? Material que eu trabalhei para poder fazer essa breve comunicação. Eu vou interromper aqui a apresentação e vou retomar algo que eu disse no começo da minha fala. Esse é que eu apresentei aqui a vocês hoje, na verdade, uma tentativa de justificar um novo projeto de pesquisa que terá como temas centrais, que terá como tema central corpo, mundo e pertencimento em Husserl. É um tema que ganha contornos mais nítidos, digamos assim, que se consolida mais intensamente nos textos, ou num elenco de textos dos anos 30, tá certo? Mas é um tema que já aparece antes disso, no itinerário russeliano. Então, o que eu tenho aqui hoje, o que eu expus rapidamente para vocês, na verdade, uma versão resumida do que eu considero uma justificativa do porquê um projeto de pesquisa em fenomenologia ter de se ocupar com a temática do corpo, do mundo e do pertencimento, sobretudo do pertencimento, dos sentidos de pertencimento na vida subjetiva. Enfim, tem muita coisa para fazer ainda, tem muito trabalho, como eu disse, esse é um projeto que está começando. Eu estou no ponto de partida dele. E eu cheguei a isso não foi acidentalmente, né? A fenomenologia, ela supõe uma teoria da evidenciação das coisas, né? Consequentemente, supõe uma teoria da doação efetiva das coisas na sua presentificação, na sua apresentação ou na sua presentificação. Isso supõe, em última instância, um pertencimento daquilo cuja presença é atestada intuitivamente, pertencimento ao mundo. E é esse o fenômeno que eu quero explorar de agora em diante, tá? Como eu disse no final do trabalho, seja lá aquilo que se evidencia como coisa do mundo, no mundo e, de alguma maneira, aparece para a vida subjetiva e é tematizado nela. Então, isso por si só já nos convida a olhar com um pouco mais de atenção para os sentidos desse fenômeno. Enfim, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se corri um pouco ou alguma coisa dessa ordem, tá? E fico à disposição aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre o início desse trabalho que eu estou apresentando.